Olá, amigos. Um prazer. Esse é o programa Louvor e Mensagem da Igreja Missionária Evangélica Maranata do Rio de Janeiro. Estamos começando o programa. Como sempre, teremos uma entrevista e depois uma reflexão bíblica. Fique conosco. Está no ar o programa Louvor e Mensagem da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no bate-papo, eu tenho a maior alegria de receber a Patrícia e o Fábio. Eles são dois jovens contadores, trabalham em duas estatais, mas eles têm um testemunho de encontro com Cristo muito lindo, que você precisa conhecer. Tudo bem, Fábio? Tudo bom, pastora? Patrícia, tudo bom? Tudo bem. Vamos bater um pouquinho, a mulher sempre gosta de falar um pouquinho mais, certeza. não é? Então vamos começar conversando com a Patrícia, ainda que o casal, os dois tenham uma experiência linda com Jesus. Vamos começar pela Patrícia, que de certa forma não é nem só porque gosta de falar mais, mas porque o testemunho da Patrícia também puxou um pouquinho o Fábio. Não é verdade? Com certeza. Patrícia, como é que foi o teu encontro com Jesus? Como é que você conhecia o Evangelho? Não, eu não conhecia o Evangelho. Eu venho de uma família que não tem nenhum evangélico e desde a minha infância que a minha família é envolvida com essa parte de feitiçaria, essas coisas. E eu era muito dependente desde a minha adolescência de cartomante. Inclusive tinha uma cartomante que eu ia de 15 em 15 dias, religiosamente. Era muito longe da minha casa, pegava 3 ônibus para ir para lá, mas eu não saía de casa. Você disse que era como até se fosse uma dependência. Era uma Química era uma dependência psicológica. Era uma dependência psicológica, até porque, além de tudo, eu era uma adolescente um pouco problemática também, uma jovem, né? Assim, eu era muito complexada, era muito preconceituosa também, né? Em relação a vários preconceitos, inclusive de religião, e principalmente aos evangélicos, né? Você me falou que eu não queria ver evangélico na frente. De jeito nenhum. Se estivesse no meu círculo de amizade um evangélico, mesmo que eu simpatizasse, se eu soubesse que era evangélico, eu fazia questão de evitar estar perto, de ter convivência. Uma coisa incrível, né? Como que o brasileiro foi muito alimentado desse preconceito, até para evitar o crescimento dos evangélicos. É verdade. Graças a Deus isso caiu. Está caindo. Está aumentando. Mas eu fico muito feliz de poder dizer isso hoje, né? Que eu nunca pensei, o último lugar que eu pensei que eu fosse parar naquela época, se me dissessem, seria numa igreja evangélica. Mas houve um drama na tua vida que acabou te encaminhando para isso, não é? Com certeza. Deus usa os dramas. Com certeza, né? Tem até um ditado aí que as pessoas gostam de falar que, assim, eu não gosto muito, mas pode-se dizer que no meu caso foi verdade, né? Não vai pelo amor, vai pela dor, né? A gente já crê diferente. As coisas começam às vezes mal, mas Deus pode transformar o mal em bem, em bênção, né? E como diz a Bíblia, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? E Deus já me amava naquela época, né? Verdade, e eu não sabia. E eu perdi o meu pai. Em 2002 ele foi diagnosticado com câncer no mediastino, que é entre o pulmão e o coração, era inoperável. Um dos mais severos, E o dele era muito agressivo. E o médico na época deu 3 meses de vida para o meu pai. Para a honra e glória do Senhor, meu pai ainda viveu até maio de 2003. Mas aí foi quando, infelizmente, ele veio a falecer, né? Mas nesse ínterim, houve, apesar dessa tristeza, isso daí cooperou para uma desilusão sua em relação a esse problema de viver só a poder de cartomancia, né? Com certeza, até porque na época que meu pai ficou doente, essa pessoa me indicou para uma outra que disse que ia curar, né, meu pai, e acabou que ela me levou a uma situação que eu realmente acabei crendo que meu pai estava curado. Porque numa dessas reuniões eu vi o tumor
Sim, eu peguei no meio de alguns algodões o tumor do meu pai na minha mão e ela disse que meu pai estava curado. Meu pai chorava igual criança. E eu saí de lá crendo nisso. E uma semana depois o meu pai estava no hospital já mal e um colega dele de trabalho pediu para orar por ele e perguntou para ele se ele aceitava Jesus como Senhor e Salvador. E ainda falei assim, chegou um crente chegou um chatão aí com esse bando de baboseira. Aí meu pai aceitou a oração, eu fiquei impressionada, porque para mim ele não ia aceitar, ele aceitou a oração, chorou muito, e ele foi embora e disse que o que ele tinha para fazer lá, ele tinha feito. A missão dele tinha sido completada ali. Antes de ir embora, ele ainda falou isso para mim, esse colega dele. E aí, depois disso, uma semana depois dele estar no hospital, eu tinha que voltar lá com ele nessa mulher, só que um dia antes disso acontecer, ele passou mal e foi para o hospital. E lá no hospital ele já estava no CTI. E eu, com a minha pseudo-fé que eu não tinha, eu fiz a seguinte oração a Deus. Deus, se você existe, salva o meu pai. Porque senão eu vou negar o Senhor para o resto da minha vida. Olha só, ainda ameacei Deus, né? E bom que como Deus nos vê como pai, né? É verdade. Ele não leva em consideração os tempos da verdade. ignorância. Depois, quando eu tomei consciência, eu me derramei aos pés do Senhor e chorei muito em relação a isso. E aí eu saí de lá muito desesperada e corri pra rua, que eu ia realmente tentar me matar, me jogar na frente do primeiro carro que aparecesse. Só que quando eu já estava chegando na rua mesmo, essa benção aqui, que é o Fábio, meu marido hoje, mas que na época era meu noivo, realmente, né? O legítimo príncipe, que aparece na hora certa. Volta para o hospital, vamos lá. E me levou de volta para o hospital. E depois disso eu fiquei naquela busca de tentar saber, através das próprias videntes, sobre o meu pai, porque se meu pai me amava tanto, por que ele não falava comigo? Por que ele não se comunicava comigo? Isso é uma ilusão, né? Que a gente vê que a Bíblia condena. Você até comentou comigo que depois que você foi para a igreja e passou a frequentar o estudo bíblico, aprendeu lá no livro de Deuteronômio que isso é para Deus abominação. Isso. Mas por quê? Isso. Porque é falta de fé em Deus. Quando você quer saber do futuro, é porque você não confia que Deus está fazendo tudo certinho no caminho certo. É verdade. Não é? E aí, Deus... eu comecei a buscar a Deus, porque eu realmente estava pensando em me matar, né? E foi aí que alguém te convidou para ir a Maranata, a Igreja Missionária Evangélica Maranata. Isso. A gente precisa falar o nome todo agora. É verdade, é verdade. Igreja Missionária Evangélica Maranata. Minha mãe, que frequentava a Maranata na época, ela me chamou para ir na Maranata. E no dia que eu coloquei meus pés ali naquele lugar, né, eu chorava muito, era uma coisa incontrolável. Olha, é muito perigoso, e é uma igreja evangélica, viu? Quando o pessoal tem assim preconceito contra os evangélicos, é porque é perigoso mesmo, porque é um lugar tão abençoado, tão gostoso, em que a presença de Deus é tão real, em que o Espírito Santo toca o seu coração, que você corre o risco de entregar o seu coração para Jesus. É verdade. Se a pessoa não gosta de evangelho, não quer saber de Bíblia, de fé, de Jesus Cristo, cuidado. É melhor não entrar, porque você corre o grande risco de ser abençoada. Com Foi certeza, o que aconteceu com você. Com certeza, com certeza. E lá aqueles louvores, né? Na época era o pastor Ari, a pregação dele, né? Falando que os planos de Deus às vezes podem parecer pra gente uma coisa ruim, mas lá na frente nós vamos ver que Deus é tão bom que você vai ver o lado bom sempre, né? E ali eu fui tocada por aquela mensagem, por aqueles louvores, né? E as barreiras caíram, né? Caíram. Cheguei lá muito armada, não queria de jeito nenhum que ninguém... Nem conversasse com você. Nem conversasse comigo. De preferência, não pergunte o meu nome. Não pergunto meu nome. E aí o pastor fez o apelo, me lembrei do apelo feito por aquele amigo do meu pai. Foi quando me passou um filme de tudo que tinha acontecido. Se você gostaria de entregar o seu coração para Jesus. E ali eu levantei meu braço. É algo tão simples, né? Que às vezes as pessoas pensam que para ter fé tem
ter uma iniciação religiosa, conhecer isso, conhecer aquilo. E é tão simples que muitas pessoas não acreditam que possa ser tão simples. Uma simples oração. Jesus, entra no meu coração. Transforma a minha vida. Amém. Simples e algo que Deus ouve, com certeza. Ouve e transforma. É verdade. Eu agradeço muito a Deus por aquele dia, por aquele passo que foi dado. Quer dizer, todos por ter feito essa oração. Aqueles pensamentos suicidas sumiram, graças a Deus, foi tudo por água abaixo. O meu marido, que na época era meu namorado, meu noivo, ele também estava lá comigo e ele converteu junto comigo, né? É isso então, que eu quero, que vai abençoar o coração e o meu lar. Isso. E desde aquele outubro de 2004 que decisão até maravilhosa, hoje, né? E juntos, né, amor? Graças desde então a Deus. A gente tem... E graças a Deus, até hoje nós estamos firmes, graças a Deus. Frequentamos a Escola Bíblica Dominical, que é de extrema importância. Você disse que é uma moça estudiosa, sempre gostou muito de estudar. Então, agora, estudando a Palavra de Deus, que coisa boa, né? Escola Bíblica Dominical de novos, né? Até deixo aqui esse recado, né, para aqueles que são novos convertidos, não deixem de ir à Escola Bíblica Dominical. Tem pessoas que às vezes querem saber como é que é uma igreja evangélica. Isso. O que vocês creem? Eu queria conhecer mais da Bíblia. Às vezes a pessoa ainda não é evangélica, mas a igreja está aberta para essas pessoas que gostariam de conhecer em que se baseia a nossa fé. Todas as nossas igrejas, de 9 às 10 da manhã, nos endereços que aparecem aí na sua telinha, nós temos o estudo bíblico. 1 hora que você estuda junto com alguém, vai folheando, as pessoas te ensinam. É uma bênção, não é? E hoje você me disse que até seu irmão, que era viciado em drogas, também está firme na igreja. Firme. Glória a Deus, está firme. Já um ano e... Um ano e graças a Deus não precisou tomar medicamentos, nem né? Nem se internar. Glória a Deus. A igreja é um lugar de restauração. É uma segunda casa, né? A nossa família espiritual está ali, os nossos amigos. Eu fico... Quando eu chego lá, eu falo, Fábio, é muito bom estar aqui, ver essas pessoas, esses sorrisos. Difícil, né? Não é só uma o culto, família. Não. As pessoas. É também um ambiente gostoso de família, de amigos, você poder de compartilhar pessoas. algum problema que você está, as pessoas orarem por você, é muito bom. Agora, Fábio, você passou uma situação difícil também, né? Vamos ter que falar rapidinho, o programa dessa parte a entrevista já está bem curtinho, mas foi uma experiência tremenda, porque você dentro já vivendo esse momento feliz, casado, encontraram a Jesus, de repente vocês numa viagem de férias, vocês passaram por um sequestro relâmpago. Isso, a gente estava em Campos do Jordão, quando a gente estava retornando de um ponto turístico lá, jogaram um tronco de árvore na frente da nossa moto, ela teve que sair da moto e tirar, foi a hora que surgiu um cara meliante com uma arma na mão, capuz, e carregou a gente para dentro do mato. Então a gente começa a passar na nossa cabeça, aquelas histórias que a gente vê na televisão, de a mulher ser estuprada, a pessoa ser baleada. E quando eu cheguei no local, minha esposa já estava orando muito, o bandido já estava irritado com aquela oração dela. Começou a pegar tudo que a gente tinha na bolsa. Por acaso a gente estava numa pousada uma coluna de ferro da Polícia Militar, ele perguntou se eu era policial. E graças a Deus ele não voltou as fotos para ver se eu era policial ou não. Foi quando uma hora que ele pediu para que eu fosse descer para pegar dinheiro no banco, falei que não ia. Minha esposa tinha contado que já tinha palpado ela, tinha falado algumas coisas no ouvido dela. E eu insisti dizendo que não ia. Ele resolveu dizer que a partir de então a gente podia ir embora. Eu não acreditei na hora. E você orando também, os dois orando. Foi a hora que ele pediu, pode ir embora. Quando a gente já estava para ir embora, ele me chamou e falou assim, vem cá, tem uma coisa aqui que eu não posso ficar. Aí o que será? Era a nossa aliança. Aí ele devolveu a nossa aliança e botou no dedo. E um medo. Medo de voltar. Tremia, não conseguia nem botar na hora, nem botei no dedo. Botei no bolso que tremia. Devolveu a aliança de vocês. A nossa aliança. Aí liberou a gente, a gente desceu. E graças a Deus estamos... Que teve um significado especial. Vocês casaram num momento de bênção na vida de vocês, em que os dois tinham uma aliança, não só um com o outro, mas uma aliança com Deus. É verdade. Não é?
e ter essa aliança de volta desse momento tão significativo. Teve uma outra representação. Vocês devem cuidar dessa aliança agora, né? Com Dá um brilhozinho. Com certeza. Com certeza, com certeza. Que coisa boa. Gente, testemunho lindo, vocês dois jovens inteligentes e poderem contar para o nosso público como é bom ter Jesus. É verdade. Não é? Como é bom vencer o preconceito Com certeza. e vir a uma igreja evangélica, conhecer essa mensagem e como isso transforma a vida da gente. Gente, muito obrigado, Patrícia. Obrigado. Que Deus te abençoe, que vocês ainda tenham muitas experiências boas. Boas. Com Jesus. Amém. E você, amigo telespectador, você está vendo agora um telefone. Existe um grupo aqui pronto para te ouvir. Se você precisa de oração ou alguma dúvida, ou mesmo que possamos dizer o nosso endereço com um pouco mais de detalhe, ligue para nós, esse grupo teria o maior prazer em falar com você. Mas continue ligado, o programa ainda tem uma mensagem abençoadora sobre esse Jesus que transforma as nossas vidas. Receber do Pai a unção e a vida e repartir o amor e o seu poder. Hoje Jesus quer falar contigo e através de ti levantar alguém. Tens a palavra e o seu Espírito. Usa o que tens, Deus te ouvirá. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré, conforta e cura. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe você também. Olá, amigos, um privilégio poder, mais uma vez, estar com vocês, entrando na sua casa, podendo falar do amor de Deus, podendo compartilhar da palavra de Deus nesta manhã de sábado. É realmente um grande privilégio. Eu queria convidar você, nesta manhã, a abrir sua Bíblia, se você pode, no capítulo 32 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Capítulo 32, verso 9. Aqui está contida uma das mais lindas orações de todas as Escrituras. É a oração de Jacó. Jacó é um personagem interessante porque ocupa quase 2/3 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Então Jacó orou, diz o texto: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as tuas misericórdias e de toda a tua fidelidade que tens usado para com o seu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha a matar a mim e a matar as mães dos meus filhos. E foi o Senhor que disse, certamente eu te farei bem e te darei descendência
a tua descendência como a areia do mar e como uma multidão que não se pode contar. Jacó está com medo e faz uma oração linda, preciosa, interessantíssima, eu diria extraordinária. O que isso tem a ver comigo e com você? Tem a ver que nós passamos alguns momentos de medo na vida. Jacó não era alguém forte espiritualmente, preparado, alguém maduro espiritualmente. Jacó era um homem que tinha vivido algumas experiências com Deus, mas que ainda provava de sua fraqueza espiritual, de sua debilidade espiritual. O apóstolo Paulo diz que quando nós somos fracos, aí é que somos fortes, porque nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo. Talvez você esteja passando um momento desse, um momento de fraqueza espiritual, um momento de dor, um momento de perda, e você também pode orar no meio da sua fraqueza. Também é possível aqueles que estão passando momentos de fraqueza espiritual produzirem, fazerem orações verdadeiras, sinceras, orações que mereçam resposta de Deus, que ganhem resposta de Deus. O livro de Salmos nos afirma que Deus não rejeita a oração. Deus rejeita lamento, Deus rejeita reclamação, Deus rejeita o coração orgulhoso, mas um coração sincero e quebrantado diante dele, ele não rejeita. Nós temos inúmeras experiências, mas a experiência de Jacó me impressiona, porque ele ora, ele diz, eu tenho medo. E medo de quem? Medo de Esaú, seu irmão. Vocês conhecem a história. Jacó havia roubado a bênção de seu irmão. Ele não era o mais velho, ele era o mais novo. E a cultura daquela época dizia que para o mais velho tinha uma bênção. E ele havia roubado 21 anos atrás a bênção de seu irmão, enganando seu próprio pai, que já estava cego. E o irmão jurara matar-lhe um dia. E agora ele tinha a notícia que o irmão estava com 400 homens. É claro que para dar um abraço, a gente não precisa de 400 testemunhas. O irmão tinha intenção de fazer algo mal para Jacó. E Jacó estava com medo. E é do alto desse medo que ele ora. Ele diz, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a terra. Quais são os princípios pelos quais Jacó baseia a oração que ensinam a mim e a você a fazer orações a Deus? O primeiro princípio está aqui. Ele disse, olha, eu estou me movendo por causa de uma aliança que o Senhor tem com esse povo, com a minha família. O Senhor um dia disse, eu vou abençoar vocês. Você tem uma palavra de Deus? Você tem uma aliança? A sua aliança está em Cristo. Cristo é a aliança, Jesus é a aliança entre você e Deus. Ele que fez a ponte, Ele é o sumo pontífice, é Ele que te liga ao Pai. O Filho de Deus te liga ao Pai. Portanto, por essa aliança, que é Jesus Cristo e somente Ele, você pode orar. Nós oramos em nome de Jesus. E Jacó orou pela aliança de Deus. E ele diz, eu sou indigno. Isso aqui me impressiona, de verdade. Eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Jacó reconhece que nós não somos merecedores de nada. O segundo princípio pelo qual nós podemos orar é por causa da graça de Deus. Deus, por enorme, incontável, imensurável graça, nos amou e nos resgatou e nos quer salvar, nos quer dar uma vida cheia de bens, porque está escrito aqui que ele disse, Senhor, o Senhor me mandou tornar a casa de meu pai e com a promessa de que o Senhor me faria bem, porque Deus sempre quer o nosso bem. Olhem para o que ele diz. Eu atravessei esse Jordão apenas com o meu cajado e agora sou 2 grupos. Jacó nos convida a olhar para o passado. Sabe, o medo é a projeção
daquilo que não existe em nosso futuro. Nós não temos medo do passado, nós só temos medo daquilo que pode acontecer. Jacó nos convida a olhar para o passado e ver o cuidado de Deus por nossas vidas até este momento. Ele disse: eu quando atravessei esse rio, eu tinha apenas um cajado na mão, e agora eu tenho 2 famílias, eu tenho dois grupos grandes, eu tenho uma família enorme, eu tenho bens, eu tenho ovelhas, eu tenho camelos, eu tenho muita coisa que o Senhor me deu. Já é o bastante. Eu sei que já é graça demais, mas baseado nesta mesma graça, baseado neste mesmo cuidado, baseado neste mesmo favor imerecido, eu te peço mais um favor imerecido, porque eu tenho medo. Ele confessa, ele é sincero diante de Deus. Não faça orações tentando impressionar a Deus, porque isso é impossível. É impossível falarmos com Deus de maneira a agradarmos a Ele. Mas uma coisa Deus não rejeita: um coração verdadeiramente quebrantado, um coração sincero, um coração rendido à sua graça. Jacó diz: eu sou indigno, eu não mereço, mas eu sei que Tu és um Deus de graça, Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus bondoso. E ele segue, ele diz: livra-me da mão de meu irmão. Eu tenho medo, eu o temo, para que ele não mate as mães, os seus filhos. Ele não pensa só em si. Terceiro princípio pelo qual nós podemos, mesmo fraquinhos espiritualmente, orarmos a Deus, é a oração que não pensa somente em si, pensa também nos outros. Ou seja, é alguém que não ora egoisticamente, é alguém que pensa naqueles que te cercam, nos da sua família, nos seus vizinhos, nos seus amigos, naqueles desconhecidos, naqueles que estão mais necessitados. Deus é especialista em ouvir orações. Deus é especialista em responder orações. Mas a providência de Deus, ela se manifesta na medida da nossa necessidade e não na medida do nosso desejo. Então não deseje somente, mas peça a Deus que manifeste graça, perdão e misericórdia na medida da nossa necessidade. Eu sei que você tem necessidade. Eu sei que você está pedindo uma oração e eu quero orar com você. Eu quero orar com você, e se você quer que nós oremos contigo, você pode ligar para um desses telefones, para o nosso telefone que está aqui, acessar o nosso site e deixe um pedido de oração, fale com a pessoa. Sempre tem uma pessoa para atender você agora. Você pode ligar agora e tem uma pessoa para atender você, orar por você. Mas antes de terminar essa mensagem, essa pequena reflexão bíblica, eu quero orar por você, para que você tenha certeza de que Deus está ouvindo, de que Deus vai responder a sua oração segundo a sua necessidade, não segundo a sua vontade. Porque Deus é um ser soberano, absolutamente contente. Ele é um Deus eterno, mas é um Deus misericordioso e amoroso. Pai de amor, Pai de toda graça, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo meu amigo e amiga que está me assistindo neste momento. Eu peço que a Tua graça invada este lugar onde ele está, invada o seu coração, permeia a sua mente, as suas emoções. Cura, Senhor, liberta, salva, transforma. É a nossa oração, é a minha oração, a oração da Igreja Maranata neste sábado pela manhã. Alcança este mais necessitado, em nome de Jesus, Teu amado Filho. Amém. Não esqueça, ligue para nós, o telefone está aparecendo aqui na tela. Nós queremos ouvir a Tua voz, conhecer, faça-nos uma visita em uma de nossas igrejas. Vai ser um prazer recebê-lo. Meu nome é Eduardo Carpenter, eu sou pastor auxiliar aqui na Igreja Missionária Evangélica Maranata da Tijuca. Terei prazer em receber você. Amém.